Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre instituição de condomínio. Vamos lá? Olá, meu nome é Tatiana Botelho, técnica de edificações há quase 30 anos, especializada em regularização de imóveis e obra e mentora de técnica de edificações. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre instituição de condomínio. E esse é mais um serviço onde o técnico de edificações pode atuar e faturar nesse serviço. Então vamos lá? Como que a gente vai saber qual o momento certo de fazer uma instituição de condomínio? Então, nesse vídeo eu vou orientar vocês a melhor maneira. Primeiro, normalmente o proprietário ele chega até a gente pedindo para a gente fazer o serviço de desmembramento. O terreno tem mais de uma casa, geralmente é casa de parente, então ele quer fazer um desmembramento para poder vender e ter a sua independência dos outros imóveis. Só que para nós podermos desmembrar um imóvel, na realidade desmembrar um terreno, o desmembramento é terra, a gente precisa atender a legislação. E para desmembrar cada terreno novo, a gente tem um único terreno e nós vamos colocar um exemplo aqui em dividir em dois. Para dividir esses dois, nós precisamos que cada um atenda a testada mínima para o lote da legislação exigente e a área quadrada de cada lote. Por exemplo, que o imóvel precisa ter 10 metros de testada e 360 metros quadrados de terreno. Então, para que a gente forme dois terrenos com 10 metros de testada e cada um com 360 metros quadrados, o terreno original, o grandão, teria que ter 20 metros de testada e 720 metros quadrados no mínimo. Então, muitas das vezes, o imóvel não atende a legislação em relação à testada mínima e à área quadrada mínima para cada lote novo, que a gente chama de remanescente. Imagina aqui, deixa eu pegar um papel, que nós temos um lote grande aqui. A rua tá aqui, a rua tá aqui. Vocês estão vendo? Tá, um lote grande. Ela tem 20 metros de testada no mínimo, tá? 20 metros de testada, 720 metros de área construída. Para desmembrar esse terreno em dois, vamos supor que seja no meio. Essa testada e essa testada precisa ter no mínimo 10 metros quadrados, 10 metros, desculpa. Se tem 20, teoricamente atende, legal. Mas a legislação diz que cada terreno precisa de 360 metros quadrados. 720, se a gente está dividido no 2 certinho nesse exemplo, então aqui vai ter 360, aqui vai ter 360. Nesse caso, a gente pode sim desmembrar o terreno e cada lote vai ser remanescente. Agora, se a gente tem um lote, deixa eu pegar um papel aqui, porque esse aqui esse é o caderno dos meus levantamentos, tá vendo? Meus levantamentos eu faço tudo aqui, ó. Tem um monte de levantamento aqui. Se eu fizer, deixa eu ver se eu acho um papel em branco aqui pra gente poder conversar sobre essa área. Se a gente tem um terreno de 720 metros quadrados, aqui é a rua, e aqui tem 720 metros quadrados, e aqui tem 15, e a legislação exige que cada lote novo tenha 10 metros de testada, a gente não vai conseguir desmembrar, porque um lote vai ficar, vamos supor, com 10, o outro com 5. Então, a gente não pode desmembrar um terreno assim. Tatiana, todo desmembramento tem que ser na metade? Não, eu tô dando esse exemplo para poder fixar na ideia de vocês. Mas 15 metros, de qualquer maneira, se a gente for dividir em dois, ou independente de como que seria o valor da testada, não ia atender a legislação, que no mínimo seja de 10 metros.
no caso desse exemplo do zoneamento. Mas, Tatiana, a área quadrada atende. A área atende. Mas se a testada não vai atender de 10 e 10, então a gente não pode fazer desmembramento. Mas neste caso, a gente pode fazer uma instituição de condomínio. E o que é uma instituição de condomínio? Nada mais é do que a gente dividir o terreno em frações, mas esse processo é feito diretamente no Registro Geral de Imóveis, no cartório. Como que nós vamos atuar nesse serviço? Então, estou compartilhando agora com vocês o caso dessa instituição de condomínio que a gente fez aqui no escritório. O que que acontece? Se vocês olharem, esse terreno ele tem 10 metros de frente e 10 metros de fundos, 29,88 pelo lado direito e 29,92 pelo lado esquerdo. Então, pela legislação, ele não poderia ser desmembrado, porque a legislação para esse terreno, para esse zoneamento, ele exige no mínimo 10 metros de testada e 360 metros quadrados para cada terreno. Como que nós fizemos a instituição do condomínio? Nesse caso, o proprietário ele construiu duas casas iguaizinhas, espelhadas, né? São casas térreas, então de um único pavimento. Então foi muito mais simples a instituição de condomínio desse imóvel. Nós regularizamos a construção. Anota que isso é importante. Para gerar a instituição de condomínio, o serviço é executado diretamente na matrícula do imóvel lá no registro geral. Mas para isso, todos os imóveis precisam ter habite-se. Todos os imóveis precisam estar regularizados. Não esqueça isso. E o que acontece? Então a gente demarca numa planta simples, tamanho A4, a gente coloca o que cada imóvel tem direito, qual é a área de uso exclusivo de cada imóvel. A gente faz essa planta simples. A gente também, nesse caso, a gente demarcou, deixa eu colocar aqui, 5 metros, porque realmente esse exemplo, ele foi dividido na metade. Então, ele fica 5 de fundos, 5 de frente, 29,88 pelo lado direito, 29,90 pelo lado esquerdo. O segundo terreno, ó, tá vendo? Se a gente dá um zoom aqui, aqui é casa 1, deixa eu ver se eu não perdi a imagem, não. Casa 1 e casa 2, uso exclusivo. Então, eles têm 5 metros de frente cada um, 5 metros de fundo e as suas medidas laterais, lateral direito, lateral esquerdo, lateral direito e lateral esquerdo. E a gente também inclui a área de uso exclusivo, que vai ser a metragem quadrada da área que ele ocupa no terreno. A gente complementa com a área de ocupação. O que é a área de ocupação? A área construída dele. A gente inclui aqui. E a gente, se existe algum momento que não foi esse caso, uma área de uso comum, a gente também coloca a área de uso comum. Coloca qual é a área que nós estamos considerando para o cálculo de fração ideal. E a gente aí sim faz a fração de qual a parcela que cada um tem direito. Imagina uma pizza e o terreno é a pizza e as fatias são os pedaços, as frações, para quando juntas formam 100% daquele terreno, ou 1%, que é o número que a gente considera. Então, quem mora em apartamento, se for pegar a sua matrícula nesse momento, você vai ver que o apartamento você é dono, mas você é dono só do seu apartamento e na matrícula vai estar lá que você é dono de 0, tantos por cento, ou 0, tanto da fração ideal. Por quê? Porque o corredor é uma área de uso comum, a piscina é uma área de uso comum, a área externa é uma área de uso comum. Isso entra uma parcela dessa área no seu valor? Sim,
Porque quando somar todos os apartamentos que estão lá no RGI, aquele númerozinho da fração, no final tem que dar 1 ou 100%. Então, nós que moramos em apartamento, a gente consegue visualizar isso muito mais simples, porque na nossa matrícula está exatamente isso. E quando a gente faz em uma casa, é a mesma coisa. No caso desse exemplo que eu trouxe para vocês, cada casa vai ser dona de 50% daquele terreno, porque ela foi, nesse exemplo, dividida exatamente no meio. Então, a casa 1 é dona de 50, a casa 2 é dona de 50. O que acontece na instituição de condomínio? Cada unidade vai ter a sua matrícula, cada unidade vai ter o seu IPTU e cada unidade pode ser vendida separadamente, independente da outra unidade. Quando a gente faz isso, você ganha essa independência. Por quê? Porque se não houvesse essa divisão de instituição de condomínio e existisse duas casas no mesmo terreno, elas não poderiam, teoricamente, ser vendidas separadamente. Poderia até ser vendida, e até pode, mas ela não tem documento separado. Como o desmembramento não permite, neste caso, fazer essa separação de terrenos, então se faz uma instituição de condomínio para que cada proprietário se torne dono de uma fração ideal daquele terreno. E com isso ele pode vender, ele pode financiar, ele pode fazer o que ele deseja só na parte que cabe a ele na hora de fazer esse fracionamento. Quais são os materiais que a gente precisa apresentar no cartório? A gente precisa apresentar uma planta completa com as informações necessárias e um memorial descritivo. Agora, se você quer se aprofundar nesse assunto, eu vou deixar aqui na descrição o link do nosso e-book Instituição de Condomínio. Ele está bem completo e vai te ajudar a atuar nesse serviço. Então, a instituição, a gente utiliza esse serviço no momento onde que o desmembramento não pode ser executado, ou quando existe uma casa sobreposta uma a outra, porque aí você faz a instituição de condomínio para você separar, quando tem entradas independentes. Eu vou trazer um exemplo agora para vocês bem rapidinho de um fracionamento que nós fizemos, uma instituição de condomínio, de 3 casas no mesmo terreno. Deixa eu abrir aqui o desenho para vocês. Esse é o exemplo da instituição de condomínio de 3 casas no mesmo terreno, sendo que embaixo no térreo tem 2 unidades residenciais e uma casa é sobreposta à casa da frente. Então, como que é esse aqui? Aqui tem a escada, que a gente mostra a escada indo para a casa de cima, e então a casa de cima tem essa área de ocupação. E no térreo a gente mostra o acesso da casa de cima, o acesso da casa da frente e o acesso da casa dos fundos. E aqui a gente mostra todas as cotas e o que está demarcando de cada unidade. E obviamente cada uma tem o seu quadro de área de construída, área de uso exclusivo, área de ocupação, área de projeção e a fração. O processo de instituição de condomínio, ele é executado diretamente no cartório de registro geral, exatamente no cartório onde atende a matrícula do seu imóvel, não é qualquer cartório. O processo é bem simples, a gente apresenta uma planta em A4, mas com as informações que são necessárias para mostrar como está sendo a divisão do terreno. Os imóveis precisam sim estar aprovado na prefeitura, ter a BITS, precisa juntar um memorial descritivo e, claro, o nosso termo de responsabilidade técnica, o TRT. Se você quer se aprofundar ainda mais nesse assunto, tem o nosso e-book de instituição de condomínio. E se você quer, além de instituição de condomínio, mas atuar na regularização de imóveis como uma ampliação do seu serviço, das suas aquisições,
Aqui na descrição também vai estar o link do nosso grupo VIP, onde nos próximos dias nós vamos estar oferecendo uma oportunidade para que você, técnico de edificações, fature ainda esse ano aqui e comece o 2026 com o pé direito. Se esse vídeo fez sentido para vocês, curta, comente e compartilhe. E deixa aqui nos comentários o que você achou da explicação de hoje. E se você ainda não é inscrito no canal, para aí agora, se inscreva, porque toda semana a gente tem conteúdo novo aqui. E até o próximo vídeo.